Bom dia, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Vamos orar para começarmos o dia, levando os nossos pensamentos ao alto, pedindo ajuda para que nós tenhamos, né, Max, um dia de paz, um dia de boas realizações. Então, vamos começar fazendo a prece, né? Então, convido a todos a elevar os nossos pensamentos a Jesus, buscando a sua figura amiga. E assim, Jesus, aqui estamos mais uma vez, te suplicando as bênçãos para todos nós, envolvendo-nos nas tuas vibrações de amor e de paz. Que o Senhor possa abençoar mais essa tarefa que estamos iniciando. Também vibramos por todos os nossos irmãos que estão nos assistindo à distância, que os seus lares sejam abençoados, que todos possam receber essas vibrações de amor dos mentores espirituais, para que todos tenham um dia de paz. Que essas vibrações também, Senhor, possam ser levadas àqueles nossos irmãos em sofrimento, em angústia, espalhados por todo o nosso país, por todo o nosso planeta. Fica conosco, abençoe a nossa tarefa dessa manhã, envolve o nosso companheiro que fará o estudo e que a tua luz, Senhor Jesus, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Max, então com você. Muito obrigado, Égila. Bom dia a todas as amigas e os amigos que conosco se encontram, os que nos verão depois, que tenhamos uma manhã maravilhosa. Hoje temos um texto bastante interessante, né, Francisco? Você poderia colocar para nós, por favor, que nós vamos examiná-lo aí com muito cuidado. O texto está retirado do livro Ave Cristo, que, aliás, recomendamos fortemente que seja estudado, não só lido, porque é uma pérola que Emmanuel nos concedeu. E o título do capítulo, da primeira parte, capítulo 2, chama-se Corações em Luta. E Emmanuel escreveu, e nós aqui vamos examinar esse pequeno excerto. O corpo é passageira vestidura de nossa alma, que nunca morre. O túmulo é ressurreição. Tornaremos a carne tantas vezes quanto se fizerem necessárias, até que tenhamos alijado todas as impurezas do íntimo, como o metal nobre que tolera o cadinho purificador, até que arroje para longe dele a escória que o desfigura. Olha que texto maravilhoso, gente. Nós estamos falando aqui de uma realidade, que é a realidade do espírito, que é imortal. A morte mata o corpo, mas não mata jamais o espírito, que é permanente, que é, vamos dizer assim, imortal. Então, por isso, nós precisamos tomar o cuidado de observar a vida nesse amplo conceito, que nós não terminamos os nossos processos de viver aqui no encontro com a carne, no encontro com esse movimento de estar encarnado. Na verdade, nós estamos numa passagem. Por isso que ele diz que o corpo é passageira vestidura, ou seja, uma roupa que você toma, um uniforme que você usa para poder fazer o que se chama mais importante movimento da vida, que é progredir, que é nos aproximarmos de Deus de experiência em experiência. Por isso que quando a gente nasce para o corpo físico, é uma espécie de morte para o corpo espiritual, ou seja, nós deixamos amigos do lado de lá e vamos fazer novos amigos do lado de cá, em nova família, que vamos aqui agora utilizar nas nossas próprias condições de crescimento. Quando nós morremos para o lado de cá, é a alegria do lado de lá, porque é o nascimento para o lado de lá, aqueles amigos que nós deixamos, que ainda não reencarnaram, que continuam lá, nos reencontrarão e será uma alegria tremenda voltarmos tendo cumprido o nosso programa espiritual. Então, Emmanuel deixa claro que nós voltaremos à carne tantas vezes quantas forem necessárias. Por quê? Porque o processo é de progresso contínuo. Nós estamos, com a imagem que ele criou, tirando impurezas. Nós temos que chegar do lado de lá cada vez mais leve de sujeiras que nós mesmos implementamos em nós com decisões
anteriores, de encarnações precedentes, que não coadunavam com as leis de Deus. E nós precisamos limpar isso, nós precisamos retirar essas sujeiras, retirar essas impurezas. E Emmanuel faz uma imagem muito interessante aqui, que é a de um processo da metal, né, de você fazer a limpeza de um metal. Então, o processo de você aquecer o metal, aquecer a rocha, ou que seja o minério, você vai, pouco a pouco, retirando o que se chama escória. E vai, à medida que o calor vai aumentando na metalogenia, você vai conseguindo cada vez mais purificar, de tal forma que você, depois de uma certa temperatura, você consegue extrair só o elemento químico que te interessa. Por exemplo, você faz uma liga de ferro, né? Você tem que elevar a temperatura até o momento em que só tenha tolerado naquele momento o ferro, que seria o único elemento químico que suportaria aquele estágio. Tal como acontece no processo da metalogenia, acontece conosco. A comparação dele é uma comparação bastante interessante, porque nós vamos tirando essa escória, ou seja, o que não presta para a pureza do metal que somos nós, que precisamos ser diante de Deus. Daí porque é necessário nascer muitas vezes, como disse Jesus, né? Ele, quando conversava com Nicodemos, ele disse textualmente: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, nasceremos tantas quantas vezes forem necessárias para podermos purificarmos. Lembrando Jesus de novo: sede perfeito, pois como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, nós temos uma destinação na vida. Todos nós, sem exceção, todos nós chegaremos à perfeição que nos faz aproximar-nos de Deus. É lógico que essa perfeição a que se referiu Jesus é relativa. Vamos ser perfeitos no alcance da perfeição da criatura e não do Criador. Mas chegaremos a conviver com o Pai quando estivermos completamente limpo destas impurezas, vamos chamar assim, da alma. Foi por isso que Jesus disse, de novo, Jesus sempre nos ensinando. Ele diz: bem-aventurados os puros, os limpos de coração. Por quê? Porque estes verão a Deus. Ou seja, o coração imaculado, o coração limpo, é o que nos assegurará o encontro com o Pai, é o encontro com a perfeição plena. E isso é o que nós estamos fazendo de encarnação a encarnação. Disso nós tiramos uma reflexão profunda que todos nós precisamos levar. Temos que aproveitar a encarnação, gente. As horas que nos foram concedidas são presentes maravilhosos. Como nós estamos usando essas horas? Nosso dever determinará como chegaremos do lado de lá. Será que nós estamos aproveitando as horas em atividades nobres? Ou estamos destinando essas horas para coisas inservíveis? Não vou nem dizer degradantes, mas coisas que você não aproveita, que não servirão para você do lado de lá. Será que a gente está buscando fazer a vontade de Deus, como disse Jesus, amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Ou será que nós ainda estamos enfeixados em um nicho em que só nós somos levados em conta? Pensemos nisso, porque quando chegarmos do lado de lá, não terá como a gente voltar do lado de cá para poder refazer a tarefa que eventualmente deixamos de fazer. E aquele arrependimento do lado de lá, ele é duro para o coração. Eu me lembro de uma conversa do Chico, que falaram, acho que foi uma repórter que perguntou para ele assim: Chico, qual seria o seu maior arrependimento quando você chegar do lado de lá? E o Chico respondeu para ela: minha filha, o não aproveitamento das horas. Aí você pensa, se o Chico, que trabalhou de maneira contínua, desde que está aí, desde que nasceu, né, em 1910, ele, obviamente, falar isso faz com que a gente pense muito bem, porque se ele destinou, foi um missionário, as suas horas ao serviço no bem, quem somos nós para dizer que temos tempo para relaxar, para descansar, aquela poltrona do papai ou da mamãe, como diz o outro, né? E ficar ali a ver navios como se nada tivesse acontecendo. Então, amigas e amigos, nós precisamos aproveitar as horas seguindo o conselho de Deus, seguindo o conselho de Deus que veio através de Jesus, fazendo o nosso melhor pelo próximo, fazendo o nosso melhor pela vida, amando-nos uns aos outros, aproveitando as horas das atividades nobres. Façamos isso e nós conseguiremos vencer
mais uma encarnação e nos aproximarmos um pouco mais de Deus. Então, para que a gente possa celebrar isso com alegria no coração, convidamos as amigas e os amigos a uma prece que nos remeta mais proximamente de Deus nesse momento de encontro com Ele. Aqueles que se sentirem à vontade, fiquem à vontade para fechar seus olhos. Pai de infinita glória, Pai de supremo amor, de suprema bondade, Pai de misericórdia e de justiça, nós encontramos aqui, Senhor, buscando aproveitar esse tesouro maravilhoso que o Senhor nos concedeu, que é o tempo que nós temos para nos aproximarmos de Ti, Senhor da vida. Por isso te rogamos, Senhor, dê-nos força para não desperdiçar o escoar das horas, para aproveitarmos essas horas em benefício da Tua obra suprema, do Teu amor inextinguível. Ajuda-nos, Pai, a compreender o Evangelho de Teu Filho, que o Senhor enviou de tão alto, a fim de que nós possamos cumprir os mandamentos que o Senhor nos instituiu, a fim de atender a demanda da vida, que é viver em pleno amor. Ajuda-nos, Pai, a fazer a Tua vontade, aqui na terra, como no plano espiritual. Rogamos, Senhor, que fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Edna, tudo bem? Tudo bem, Max. Lindo o texto, né? O texto é maravilhoso. Muito bem, comentou muito bem. Então vamos chamar a Kelma e o Francisco para participar com a gente aqui, né? Desse momento de despedida aqui dos nossos amigos. E amanhã, lembrando que amanhã vamos orar novamente, gente. É todos os dias, às 7 horas da manhã, esse momento maravilhoso da gente começar o dia orando. Que todos tenham um bom final de semana e aproveitem as horas, como falou nosso querido Max, trabalhando no bem. Bom dia a todos, fiquem com Deus, muita paz. Muita paz. Muita paz, gente. Bom dia.